Oi, gente! Vocês estão bem? Fim de ano está chegando e hoje a gente vai fazer uma maquiagem para festas de fim de ano, mais especificamente para formatura. Vem comigo que vai ser legal. Para começar, eu vou começar, para começar tem que começar, né? Pelo primer, e eu vou aplicar esse de Nina Secrets, que ele tem um glow bem bonito. Na verdade, eu vou começar prendendo meu cabelo, né? Porque ninguém merece maquiar de cabelo solto. Ele tem um glow muito bonito. Pode ser que você não goste, né? Que você tem uma pele mais oleosa e prefira um primer que dê aquele efeito blur. Mas eu acho que mesmo quem tem pele oleosa vai gostar desse primer. Porque ele não fica melado, sabe? Ele não fica com aquela sensação de primer muito pegajoso, assim, sabe? Fica muito bom. Se você gosta desse tipo de vídeo de maquiagens de fim de ano e de tutorial mesmo, porque vai ser bem um tutorialzão, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo deste canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual é a próxima festa de fim de ano que precisa de um tutorial pra você. Ó, ele fica com uma sensação de pele bem preparada mesmo e ele dá uma radiância, ó, bem bonita, que eu acho lindo em maquiagens assim mais pra festa. Vou aplicar também a blindagem de senhora Catherine Hill, que está aqui. Catherine Hill by Prilessa, que é uma blindagem muito boa, tá? Aguenta super, ela tem uma embalagem de vidro assim, ó, bem chique. Vou aplicar 4 gotinhas aqui no rosto, porque se tratando de festa, né, principalmente formatura, que tem o baile, tudo isso, a gente precisa que essa pele resista. Sabia que eu não tive formatura de ensino médio? Era pra eu ter, acabou que o evento precisou ser cancelado e eu tive só a formatura da faculdade. Só que na faculdade eu fiz só a colação de grau. Eu não fiz a formatura, inclusive eu fiz a minha maquiagem e o meu cabelo da minha colação de grau. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. E a minha maquiagem ficou intacta. E olha que eu suei igual tampa de marmita, porque tava um forno e a gente teve que esperar, tipo, 1 hora em pé pra poder entrar. E aí tiveram que cantar o hino nacional e o hino do Mato Grosso enquanto a gente tava em pé esperando. Eu passei mal, gente. Tava tão quente que eu passei mal. As minhas vistas escureceram e eu achei que eu ia desmaiar. Aí eu sentei, cutuquei a menina do meu lado assim e falei, moça, me traz uma água, senão eu vou apagar bem aqui nesse chão. E eu quase apaguei. Aí me trouxeram uma água, eu tomei 2 copão de água gelada e consegui voltar pra festa. E a maquiagem intacta. Intacta. Bom, ela fica com uma sensação bem hidratadinha, mas não fica tão grudenta, sabe? Eu gosto desse combinho, eu usei já pra uma outra festa e durou bastante. E já hidratando os lábios, que é muito importante, né? A gente tá com a boca bem hidratada pra passar um batom que vai durar a noite inteira. Vou usar o do Micropigmentação de Eudora Glam, esse lado que é o lado de micropigmentação. Eu gosto que eu acho que ele já deixa o lábio, dá uma hidratada, deixa o lábio levemente pigmentado e ele dá um ardidinho, tipo, não é um ardido, é meio que um geladinho assim na boca. Que eu acho que ajuda a dar a impressão de que os lábios estão maiores. Eu tô usando isso aqui praticamente todo dia. E eu realmente tô sentindo que minha boca tá ficando mais bonita, menina, e mais lisinha. Eu acho que a Eudora acertou nesse produto aqui, hein? Eu tenho 2 desses, uma cor dessa eu deixo no meu trabalho, aí todo dia eu passo. E eu tô sempre com cara de saúde, porque ele seca e deixa a boca bem corada, assim, sabe? Não é igual um lip tint, que fica uma coisa não muito natural. Eu acho que esse tom fica mais naturalzinho, sabe? Ó, vai secar essa cor, você já vai ver. Ó, fica uma corzinha muito bonita e dá uma sensação de geladinho na boca muito gostosa. Vou aplicar a base e aqui eu vou utilizar a base líquida Power Stay. Tá com uma marca de dedo aqui, peraí, segundinho. Aí, base líquida Power Stay. A minha é na cor 120 NQ. Eu vou dar uma agitada nela porque eu acho ela líquida. A embalagem não diz pra agitar. Eu gosto de dar uma mexida só pra garantir, sabe? Ó, vou aplicar aqui direto no rosto. Não vou aplicar muito, porque não adianta, gente. Eu não sou a pessoa da pele extremamente coberta, sabe? Eu gosto dela um pouco mais translúcida, mas eu acho que essa base ela tem uma cobertura bem bonita, que não vai cobrir muito, mas vai deixar a pele bem bonita, vocês vão ver. Vou aplicar com a esponjinha de Nina Secrets, que é uma esponja bem macia, assim, quando você umedece ela. Depois do lançamento da Karen Bacchini, eu vi muita gente falando sobre esse lance de nenhuma esponja precisa ser umedecida, nenhuma esponja precisa ser molhada pra funcionar. E, gente, eu não sei de onde as pessoas tiram que esponjas não precisam ser molhadas, porque desde que eu estou na internet, assim, desde antes de eu criar conteúdo, desde quando eu comecei a consumir conteúdo de beleza, eu aprendi que você precisa molhar a esponjinha. E assim, esse lance de, não precisa molhar a esponja pra ela funcionar, é muito recente, tá? E aí eu vi alguns vídeos de pessoas falando, a Karen Bacchini não precisava ter colocado na embalagem da base dela,
que não precisa molhar, porque nenhuma base necessariamente precisa molhar. Mas aí, tenta usar uma base dessa aqui da Eudora, por exemplo, ó. Uma esponja dessa aqui da Eudora sem molhar, ó. E isso aqui que eu tô falando nem é pra defender a esponja da Karen Bakini, porque eu acho que ela não é tão útil assim. Ela é muito macia mesmo, mas ela não é tão útil. Só que olha isso aqui, gente. Ó, a diferença dessa base aqui. E elas são bem parecidas, essas duas aqui, tá? Dessa esponja. Eu tô falando base, meu Deus. Dessa esponja aqui, ó, pra essa que tá molhada. Tipo assim, pegando, é nítida a diferença. E eu não entendo por que estão falando agora que não precisa usar esponja molhada, sendo que desde os primórdios da internet a gente molha esponja pra usar. E aí eu entendo, tem a questão da higiene. Gente, mas eu uso as minhas esponjas, eu lavo. Praticamente a cada uso eu lavo as esponjas. E aí, assim, não tem muito o que fazer, né? Se lavar não resolve, o que vai resolver? Tacar no lixo, pegar outra nova? Enfim, na internet o pessoal é muito extremo, né? Ou molha a esponja ou não molha a esponja. A esponja não precisa molhar pra funcionar. Usa isso aqui seco. Eu nunca usei nenhuma esponja que seca ela fosse macia e boa por si só, sabe? Nunca usei. Toda esponja, por melhor que fosse, precisava molhar pra ela funcionar. E se você molha e tira bem o excesso, ela vai funcionar bem, entendeu? Não entendo muito bem esse negócio. Essa treta da galera aí sobre molhar ou não molhar esponjinha. Sendo que se você lavar, ela vai estar limpa. Enfim, ó, apliquei a base e eu acho ela me dá no meu tom tão certinho, ó, olhando aqui pelo pescoço, sabe? Porque o meu rosto, ele é mais escuro que o meu pescoço. E aí parece que a base tá numa cor mais clara, mas eu não acho que esteja, tá? Não acho que tá escura, não. E eu acho até que essa luz tá muito forte. Deixa eu tentar dar uma diminuída. Melhorei um pouco a luz, eu acho que tá mais visível agora. Assim, a ideia não é deixar essa pele extremamente coberta. A gente vai uniformizar o tom pra pele ficar bonita e aí com o corretivo a gente vai construir essa cobertura. De corretivo, eu vou utilizar o corretivo Effect de Make Be alta cobertura. E realmente esse corretivo tem alta cobertura. Eu gosto muito dele. Eu vou aplicar aqui, ó, em pontos estratégicos. Aqui na olheira, que é onde a gente não quer ficar com cara de cansada na nossa formatura, né? Vou aplicar aqui, eu tenho tipo uma veiazinha aqui, ó, dá pra ver? E eu gosto de tentar cobrir ela. Tentar, porque às vezes eu não consigo. Passar aqui um pouquinho no queixo pra tirar a vermelhidão. E aí você vai cobrir aonde você achar que precisa, né? Onde você tiver alguma imperfeição. Agora foi. Vou passar aqui no fim do olho pra dar essa levantada. Aqui onde eu tenho a minha veinha. Será que tem mais algum lugar? Acho que não, né? Eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Porque quando eu faço a sobrancelha, às vezes eu fico com os pelinhos vermelhinhos aqui. É bom que tampa. Ó, foram esses lugares aqui que a gente passou. Eu vou vir com a esponja, com a quininha dela aqui, ó, espalhando todo esse corretivo. Com a mão bem leve, e é batidinhas, não é arrastando, tá? Porque a gente quer manter essa cobertura alta desse produto aqui. Ó, ele fica com uma cobertura bem boa, né? Eu gosto muito desse corretivo. Eu ainda quero usar ele sozinho, sabe? Fazer uma maquiagem só com ele. Eu ainda não consegui usar, mas eu vou fazer. Aí, com o resto do corretivo na esponja, a gente já vai fazendo uma base para as sombras que a gente vai passar aqui no olho, ó. A pele tá bem corrigida, tá bem coberta, mas ainda tem esse vício bonito, sabe? Que o primer, que a base, tudo aqui tá sendo construído. E a blindagem vai fazer essa pele durar a noite inteira, gente. Vocês vão ver, essa blindagem é muito boa. Agora, a gente vai vir com o contorno. O contorno, ele é uma questão. Por quê? Se você pesa muito a mão, pode ser que na foto fique bonito, pode ser, mas aí pessoalmente fica estranho e ninguém quer ficar estranha, né? Numa data importante. Então a gente vai vir com esse contorno. Vou usar... Esse aqui é um tom de blush, mas eu acho que ele funciona muito bem como contorno pra mim, ó. Dream Chics de Ruby Rose. Esse aqui é na cor Burnt Coral. Eu acho que ele é um tom bem marrom, ó, sabe? Eu acho que ele funciona pra mim. Eu vou pegar com um pincel, assim, porque dessa forma você consegue fazer de um jeito mais controlado, sabe? Essa cor. E aí eu vou vir aqui, ó, na raiz do meu cabelo. Não tem problema sujar o cabelo, porque depois a gente tira com o lencinho, tá? Ó, e aí eu vou dar uma subida de leve aqui, ó. Vou subindo. E é muito importante você ter um controle de quantidade nesse momento, porque se você pegar pouco no pincel, você vem e vai construindo. Se você passar um pouco mais, não tem problema, você volta com a esponja, vai dando batidinhas e assim vai funcionando. Eu gosto de vir sempre construindo aos poucos essa cor, justamente para não correr o risco de errar muito, né, de pesar muito a mão. E aí vocês podem ver que essa cor é bem clarinha, ó, e a gente vai construindo essa cobertura aqui, ó. Eu gosto de
contornando, de não descer muito esse contorno, né? Eu sei que tem gente que gosta de descer bem, mas eu não gosto muito. Eu acho que o contorno nessa região valoriza mais a minha maçã do rosto e é isso que eu quero com o contorno. Eu não quero necessariamente afinar meu rosto, porque eu acho que não combina comigo. Eu tenho bochechonas e eu gosto das minhas bochechonas, então eu não me importo muito. Tanto que eu quase não uso contorno. Mas, em ocasiões especiais, a gente, né, usa uma coisinha especial. Então, ó, tá vendo que o contorno ele fica sutil? A ideia aqui não é fazer aquela coisa aqui em Kardashian. É deixar uma coisa mais sutil mesmo. Ó, tá vendo? Agora a gente vai fazer desse lado. Então você não precisa ter medo, você vem com o pincel, vai pegando aos poucos. Eu sei que tem gente que não gosta de construir essa base cremosa pra passar as coisas em pó depois, mas eu acho que a maquiagem dura muito mais quando a gente faz desse jeito, não adianta, tá? A maquiagem vai durar mais. Aí aqui, ó, mesma coisa. Venho aplicando aqui perto da raiz do cabelo e vou subindo. Sempre puxando pra cima. Se você puxar pra baixo, tem chances de você acabar descendo demais esse contorno e aí não fica tão bonito, né? Você vai ficar com a cara meio estranha. Então, vai subindo aqui, ó. Joga pra cima sempre, sabe? É muito difícil algum rosto que não funcione esse contorno aqui na raizinha do cabelo, tá? Não é aqui na orelha, é na raizinha aqui, ó, do cabelo. Um pouquinho pra cima desse negocinho aqui da orelha, que eu não sei o nome. É tragos? Não sei. Acima aqui, tá? Vem com esse contorno, pega no pincel, tira o excesso e vai aplicando. Ó, meu espelho tá desse lado e aí eu fico toda assim, ó, pra conseguir olhar pra ele sem ter que tirar ele e botar pra cá. E aí ficar fazendo esse malabarismo com o meu espelho. Eu ainda vou comprar um espelhão de aumento e botar aqui na minha frente, assim, ó. Pra eu não sofrer. Gente, fica muito bonito. Agora na testa. Na testa não tem muito segredo não, tá, gente? Você vai passando conforme seu coração mandar. Eu tenho essas entradonas aqui, né? Ó, eu sou calva, gente. Sempre fui calva. É. E aí eu gosto de passar o contorno nessas entradas mesmo, ó. Pra ir dando essa sombra, tá vendo? E também pra dar uma reduzida nessa testa, né? Que, pelo amor de Deus, testona branca. Faz bem esse... Segue a raiz do cabelo, assim, sabe? Se você tem uma testa muito pequena, você não precisa descer tanto, né? Porque daí pode ser que você acabe descendo muito perto da sobrancelha e fica um pouco estranho. Mas é... Como a gente tem uma testinha avantajada, a gente tem essa liberdade de passar bastante produto. Gente, meu cabelo é tão bonito. Ó, eu tô usando... Vocês querem um vídeo só sobre produtos de cabelo? Eu tô usando uma linha da Eudora que é cheirosíssima. É muito cheirosa. E ó, ele tá brilhante, sabe? Eu tô adorando meu cabelo agora. Eu tô deixando ele crescer. Ele tá ficando tão bonito. Vou prender aqui de novo. Ó, ficou pronto o nosso contorno em creme. É bonito, né? Eu acho bonito esse tipo de preparação de pele. Contorno do nariz. Você não precisa afinar o seu nariz. Tire isso da sua cabeça, tá? Ninguém precisa afinar o nariz. Eu tenho um nariz que eu demorei um pouquinho pra gostar dele, porque eu achava ele muito batatinha. Até que eu parei de achar. Começaram a elogiar o meu nariz. Você acredita? Começaram a elogiar o meu nariz. Eu lembro de, na minha cabeça até hoje, de duas pessoas na minha adolescência que elogiaram o meu nariz e isso, assim, mudou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, o meu nariz é bonito. E aí, eu tenho o olho mais afastado, né? Essa parte aqui é maior. É quase uns 2 dedos, ó. Aí eu não gosto de afinar. Não acho que combine comigo. O que eu gosto de fazer? Venho desse pincelzão, assim, né? E vou passar aqui em cima, assim, ó, de leve. Na parede do meu nariz, ó. Parece manchado? Calma, tá? Vou vir aqui também, bem na raiz da sobrancelha, ó. Sem muita precisão. Eu vou subir aqui, ó. Esfumar bem, justamente porque eu não quero precisão. E já dá uma, ó, já volta pra sombra natural que o meu nariz tem. O tamanho natural que o meu nariz tem. Não quero afinar, não quero diminuir. E você também não precisa afinar e nem diminuir o seu nariz, tá? Vai por mim, amiga. Ninguém precisa afinar ou diminuir o nariz. Ó, belíssimo. Aí eu gosto também de fazer bem de levinho na pontinha dele aqui, ó. Pra voltar a sombra natural que ele tem. Ó, e é isso. Tá? É isso que eu faço no meu nariz. De blush, eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pro contorno, que é esse daqui, pra usar o blush. O blush eu vou usar o de Nina Secrets, com Eudora. Ele é na cor malva. Eu acho essa cor muito chique, muito bonita. Vou pegar aqui. De novo, o mesmo esquema. Eu acho que desse jeito é mais fácil do que você só passar por cima da pele, direto com o bastão, né? Aqui, novamente, você não precisa se preocupar se você passar muito produto, porque depois a gente vai vir com a esponja esfumando tudo pra virar uma coisa só, sabe? E ó... Aqui o segredo é, não se preocupa se você vir muito perto do nariz com esse blush, porque, de novo, a gente vai usar a esponja, vai voltar com a esponja aqui pra esfumar as bordas. Então, você se preocupa só em passar mesmo na bochecha aqui, sabe? Se você quiser dar um sorrisinho e subir um pouquinho com esse contorno, com esse
blush. Tô bem da cabeça hoje, graças a Deus. Vou passar só mais um pouquinho aqui, ó. Bem na bochechinha, bem onde levanta, sabe? Não passa muito aqui embaixo, porque pode ser que a hora que você não esteja sorrindo, a sua bochecha vem até muito aqui embaixo. Aí vai dar uma impressão, o seu blush, né, vem muito aqui embaixo. Vai dar a impressão de que seu rosto tá meio caído, sabe? Então sempre tento passar mais um pouquinho pra cima. Nem que depois você volte com um pouco do corretivo pra melhorar essa transição e pra não ficar tão pra cima, sabe? Tá bonito, não tá exagerado, mas tá muito bem aplicado, ó. Vou pegar de novo aqui, aplicar do outro lado, aplicar aqui na bochecha e ir subindo, ó. Sem descer muito. E eu gosto de vir levemente. Tira um pouquinho excesso na mão aqui, ó, pra não ficar demais. E vira aqui no nariz, assim, bem aqui em cima no topinho. Mesmo pra uma ocasião mais social. Eu gosto ainda desse efeito. A gente fez toda a nossa base cremosa e agora a gente vem com a esponja aqui nessas bordinhas, ó. Tanto do contorno quanto do blush, esfumando tudo muito bem. Então aí aqui, se você acha que você subiu demais com esse blush, é hora de você dar uma recortada, ó. Eu acho que eu desci demais com esse blush. Então eu vou dar umas batidinhas aqui na bordinha dele pra jogar ele pra cima. Eu acho que falta um pouco de cobertura aqui abaixo dos olhos. Eu vou voltar de novo com o corretivo. Passar só um pouquinho dele. Aqui, ó. Eu tô sentindo que não tá totalmente coberto quanto eu gostaria. Vou deixar ele dar uma secadinha aqui. Enquanto ele seca, vamos fazer as sobrancelhas. E eu tenho um produtinho novo aqui, que é a lapiseira retrátil para sobrancelhas de Eudora Glam. Ela tem uma escovinha diferenciada para sobrancelha. Ó, olha que bonitinho. Eu queria uma lapiseira diferente porque eu tô muito viciada na da Avon e eu pensei, eu preciso de coisas diferentes. Esse lado é uma escovinha e, gente, olha essa escovinha. É uma escova mesmo. Bem maciazinha. Macia não, né? Ela é meio durinha. Aí desse lado é o lápis bem grossinho. Chanfrado, acho que esse é o lápis mais grosso que eu já vi para sobrancelhas. Vou dar uma penteada nela aqui, pentear para baixo, como eu gosto de fazer, né? Penteio para baixo, venho com a parte de lápis, penteei para baixo, né? Agora eu venho aqui no finalzinho, só fazendo esse contorno. E eu não venho com a mão muito pesada, porque a ideia aqui é fazer com que o lápis pinte mais os pelos do que a pele que tá por baixo da sobrancelha, sabe? Esse é o esquema. Aí eu venho aqui traçando toda a parte de cima. Quanto mais perto do começo da sobrancelha eu chego, mais leve minha mão tem que ficar, entendeu? É uma questão de prática, assim. Quanto mais você vai praticando, mais fácil fica. E esse produto tem uma corzinha boa, tá? Fiz todo esse finalzinho. Agora eu vou pentear pra cima. Vou subir aqui. E venho fazendo a parte de baixo agora. Faço todo o risco aqui embaixo, com a mão bem leve no começo. E venho com a escovinha esfumando. Esse buraquinho que eu tenho aqui, gente, é uma cicatriz, tá? Eu não gosto muito de mexer nele, eu não gosto de tampar ele. Tá vendo? Esse é o lado da sobrancelha preenchida e o lado sem preencher. Dá uma diferença, né? E aí aqui eu acabei subindo demais. E aí eu volto com a esponja aqui só nesse cantinho pra dar essa contornada. E a esponja, por ter esse cantinho, facilita isso, ó. Como tá tudo feito só a base em creme dessa maquiagem, é muito fácil corrigir qualquer errinho, sabe? Do outro lado eu vou fazer da mesma forma. Tive que passar o espelho pra cá, não teve jeito. Vou passar pra baixo aqui, ó, tudo. Eu achei a cor dela bem próximo do tom do meu fio. Gostei desse tom. Não é muito frio, mas também não é um tom alaranjado, sabe? Que eu acho que é muito difícil a marca acertar entre esses dois extremos. Ou fica muito laranja, ou fica muito frio. Cinza, assim, sabe? Eu acho que esse lado eu acabei pesando um pouco mais, talvez. O que vocês acham? Tá torto? É que eu tenho uma sobrancelha levemente mais arqueada que a outra, né? Mas eu acho que talvez esteja um pouco torto, talvez. Melhorou? Melhorou. Eu tenho uma sobrancelha mais arqueada que a outra. Todo mundo tem sobrancelhas diferentes, tá, gente? Vamos espalhar esse corretivo logo, né? Antes que o bicho seque e não saia mais do lugar. E aí é isso que eu falei, ó. Se você acha que você trouxe demais o blush muito perto aqui do olho, é nesse momento que você corrige. Tá vendo? Aí eu passei só um pouquinho de corretivo pra corrigir. Toda a base cremosa. Se você tiver um iluminador cremoso, um iluminador líquido que você queira passar aqui, vai ficar top. Como eu não tenho, eu vou passar direto em pó. Porque eu acho que se você passa já em cima da base da pele cremosa, vai fixar mais e a gente vai vir com a bruma, então vamos passar agora, confia em mim, tá? Vou usar o iluminador de Intense
palette multifuncional, porque eu acho que ele é um iluminador muito democrático, ele tem um brilho sutil, mas se você concentra ele aqui no ossinho, ele fica mais concentrado, ele fica mais concentrado. Tô procurando meu pincel, cadê meu pincel de iluminador? Eu tenho um pincel tão bom pra iluminador, cadê ele? Ah, tá aqui, tá no pincel. Eu tenho duas cases de pincel, ó. Eu tenho uma para pincel de rosto, que é da minha faculdade, e uma de olho. E o de iluminador estava no potinho errado, na caneca errada. Nossa, enfiei a unha no iluminador? Ó, que dó. Um buraco ali. Vou vir aqui com esse tom, né, que eu já mostrei. Vou vir construindo essa base, ó, passando aqui em toda a região de iluminação e vocês já vão vendo o reflexo dele. Porque ele é sutil, mas a gente vai construir ele e deixar ele bem potente. Ele tem um brilho que é mais espelhado, assim, ó, que eu acho tão chique esse tipo de iluminador. Se você quiser um iluminador mais flocado, você pode utilizar, mas eu acho que esse aqui fica chique pra esse tipo de festa. Eu vou passar um pouquinho mais dele aqui e já vou subindo um pouquinho aqui pra lateral, ó. De frente, ele não dá cor nenhuma, mas quando você vira de lado, ó, ele dá esse reflexo espelhado bem bonito. Vou passar do outro lado. E não vem muito com ele pra cá, porque senão eu acho que fica um efeito um pouco esquisito. O máximo que eu venho é um pouquinho depois do ossinho aqui, um pouquinho perto do olho, tá vendo? Ó? Não muito pra dentro, assim, do rosto. Subo aqui um pouquinho com ele pras têmporas. Antes de selar a pele, eu vou aplicar a bruma fixadora. Eu acho que é muito bom, já com a pele, com toda essa base cremosa que a gente fez, aplicar a bruma. E aqui eu vou usar a bruma fixadora de Catarine Hill, Bruma Fix, que é uma bruma muito boa, tá? Vou aplicar ela aqui e de longe, assim, a uma distância boa, a gente vai aplicar. Com o meu lequezinho, não abre o olho enquanto você estiver aplicando essa bruma, tá? Porque ela arde o olho. Seca antes de abrir o olho. Principalmente porque esse spray dela, meu Deus, Catarine Hill, que spray... Que spray forte, assim. Ela não tem aquela coisa de sair como uma nuvem, sabe? É muito forte o spray dessa bruma. Você tá cuspindo na nossa cara. Parece um spray de perfume, sabe? Que sai bem concentrado, não é aquela coisa vaporizada, assim. E o meu leque tá quebrado, ó. Preciso comprar um leque novo. Mas essa bruma, apesar de ter um jato meio bruto, ela tem um cheirinho bem gostoso. Assim, de um perfume meio docinho. Mas não é enjoativo, é um cheirinho muito gostoso. Tá bonito, gente? Eu estou gostando. E olha a cor que bonita que fica no lábio. Fica uma cor bem natural, sabe? Bem de micropigmentação mesmo. Eu acho que essa é a real proposta do produto, né? Deixar bem natural essa boca. Na sobrancelha, eu vou passar o gelzinho. Vai de você, né? Se você quer um efeito mais brown lamination ou se você quer um efeito mais sutil. Aqui hoje eu quero uma coisa mais sutil. E esse gel, ele deixa a sobrancelha no lugar por muito tempo, sabe? Ó, esse aqui é o Mood de Ruby Rose. De Ruby Rose. E eu tenho uma crítica construtiva, dona Ruby Rose. Bota um vidro branco nisso aqui, ou todo roxo, porque olha que coisa feia. Ele é todo transparente, tá? Mas aí vai misturando a cor da sombra, do lápis que a gente passa antes, e fica essa cor esquisita aqui. Toda estranha. Meio cinza, meio opaco, assim, ó. Tá? E olha só o iluminador depois da bruma. Olha isso. É muito perfeito. Vamos agora selar toda essa pele. A gente vai começar passando o blush. E eu vou usar o mesmo blush aqui, ó, da paletinha de Intense, que eu acho que vai funcionar super bem. Vou pegar aqui o meu pincel bem gordinho. Esse aqui, ó, ele é bem gordinho. Eu gosto dele pra aplicar blush. Tira o excesso, ó. Pega, tira o excesso. Pega, tira o excesso. Faz isso umas 3 vezes, você não vai errar a mão. E aí vem aplicando, ó, depositando. E tá vendo que mesmo passando o pó por cima do iluminador não tira esse brilho bonito? Gente, isso aqui é muito lindo, tá? Isso aqui em foto fica perfeito. E aí você vai o quanto seu coração mandar. Se quiser aplicar mais, aplica mais. Eu gosto de bastante blush. Vou aplicar um pouco mais. E aqui é naquele mesmo esquema, ó. Marca a maçã, ó. Marquei a maçã, não vou passar pra baixo, vou passar aqui em cima. Passando e subindo, sempre subindo. Nada vai cair aqui não, subindo. E aí eu passo um pouco de blush no nariz também, de novo. De bronzer e contorno, eu vou passar esse bronzer aqui, ó. Também dessa paleta. Eu sei que tem gente que não gosta de bronzer, de contorno com brilho. Se você não gosta, use um sem brilho, porque eu acho muito lindo, tá? Então, vou usar. No mesmo esquema, pega, tira o excesso. E aí você vai construindo essa cobertura. Vou começar aqui pela testa. Talvez eu tenha dado uma leve exagerada. Ó, venho com a esponja nas bordas. Errou? Volta com a esponja, que funciona e que conserta, tá? Passar bem aqui na raiz, ó. E aqui também, onde a gente tinha passado o cremoso. E fica tudo com esse reflexo perfeito, né? Ai, gente, eu acho lindo.
Vamos pro outro lado. Ó, lado com contorno em pó e com blush. Esse bronzer, ele é bem pigmentado, tá? Tô descobrindo isso da pior forma. Parece que meu rosto tá sujo. E vou passar ele um pouquinho aqui, ó. Só pra fazer uma sombrinha e contornar um pouco meu maxilar, mas é quase nada, ó. Bem pouco. Eu gosto de dar uma leve contornada aqui no queixo, ó. Só com produto em pó, porque eu gosto disso ser bem sutil. E aí aqui e aqui, mesma coisa. Venho com um pouco do bronzer, né, na parte do nariz e passo só aqui em cima. Com o mesmo pincelzão, ó. Tá vendo? Que fica essa sombra. Não é nenhum contorno, é mais uma sombra mesmo. Eu vou soltar meu cabelo, que tá me dando agonia esse cabelo preso. Muito melhor. Agora a gente vai selar com o pó. E aqui eu vou usar o pó Pink Powder da Pop, que eu acho que é um pó que ele dura muito na minha pele, tá? E provavelmente vai durar na sua também. Então, tirar o excesso aqui, né? Na parte abaixo dos olhos. O acúmulo de corretivo aqui. É muito importante tirar. E eu dou uma afastadinha aqui no nariz, ó. Pra esticar bem a pele aqui. E aí eu venho com pó. Pego na esponja. Venho com pó. Pego assim na esponja. Tiro o excesso. E venho aqui, ó. Depositando. E aí aqui a gente vai ter que passar um pouco mais de pó mesmo. Porque essa pele tem que durar, né? Uma noite inteira de festas e comemorações e danças. A pele sem selar e com a selagem aqui abaixo dos olhos. Esse pó é muito bonito. É um pó bem fino. Eu achei ele bem bonito. Já vamos aqui pro outro lado. Tirar o excesso de produto aqui, né? E já venho de novo pegando o pó aqui, deixando bem lisinha essa parte. E venho com esse pó até em cima do olho aqui, pra selar aquela base que a gente tinha feito com o corretivo. E ó, fica assim. Tá um pouco pesado de pó? Tá. Mas é porque a gente vai varrer depois, tá? Eu gosto de fazer o recorte aqui, porque eu acho que fica bonito. Se você não gosta, você só sela normal. Mas eu acho que fica muito bonito. Então eu vou vir aqui, ó, recortando com o pó. E eu vou deixar, ó. E aí a gente vem pressionando esse pó aqui em toda a região onde a gente não passou blush nem contorno, que foi aqui em volta. Na testa a gente não passou, né? Aqui nessa parte. A gente só passou o contorno. Estamos assim bem pálidas, né? Agora, vou vir com um pincel mais fofo, varrendo todo esse pó. Começa pelas laterais aqui. Ai, minha orelha. Se brinca pesado. E vamos varrendo tudo, olhando pra cima. Tirar bem o excesso. E temos uma pele bem bonita. Vamos para os olhos. E eu tenho uma paleta nova pra testar, gente. Essa paleta tava na minha wishlist há muito tempo. E aí teve essa Black Friday, né? Do Boticário. Ela tava muito baratinha, eu comprei. Olha só. É a Make Be Fire. É uma paleta linda, linda, linda. Vocês vão ver. Ela tá ainda com o plastiquinho aqui, ó. Ó, eu vou tirar. É muito legal. Eu deixei pra tirar com vocês, tá? Ó. Ela tem alto relevo aqui, ó. E ela é muito linda, muito linda. Por dentro, ela tem um plastiquinho que vem aqui em cima e tem um plastiquinho que vem aqui no espelho, que eu vou tirar com vocês também. Ah, esse vai ser mais satisfatório ainda, ó. Ah, ai, eu adorei. Olha essas cores. Quero fazer um swatch dessas que tem brilho. Ó, ó. Ixi, acho que eu escolhi a pior forma, né? Mas, ó. Essa daqui tá bem brilhante, né? Mas essa cobra aqui tá linda. Ai, qual que eu vou passar? Vamos, né? Testar agora juntos. Eu não queria só passar um brilho, fazer um esfumadinho, uma coisa muito simples. Então hoje eu acho que eu vou tentar ser um pouquinho mais ousada, tá? Se não der muito certo, vocês vão ter que estar me perdoando. É um pincel da Macrylan, que num lado ele é fininho assim, no outro ele é tipo um pincel de lábio, sabe? Vou pegar esse tom marrom aqui, que é o mais escuro, ó. E vou fazer ele, vou aproveitar o espelho da própria paleta, que é um espelho muito bom, inclusive. E vou fazer ele aqui no começo, ó. No final e aqui embaixo também um pouco. Vou arredondar bem esse começo aqui. Vai ser simples, mas também as pessoas vão olhar e falar, ela sabe se maquiar. Ó, aí você vem com o pincelzinho aqui, faz esse começo e ai, borrei aqui. Volta com a esponja na parte que você colocou o pó e vai só dando esse contornadinho aqui, ó. Tira por cima, assim, sabe? Tá feito o cantinho. Aí eu vou pegar essa parte e vou passar aqui por cima, por toda a raiz dos cílios.
Ai, dentro do olho não precisa enfiar não, tá? É só do lado de fora. É uma cor que puxa pro marrom mais vinho, assim, sabe? Vai deixar seu olho mais marcado, o contorno do olho mesmo. Vou dar uma leve puxadinha aqui pra cima. Aqui de novo, ó, eu desci muito com a cor. Vou voltar com a esponja, um pouquinho do pó já, corrigindo aqui. Mas é uma cor bem pigmentada essa sombra, tá? Eu gostei. Ó, vou fazer esse leve rabinho aqui. Não é muito preciso também, porque a gente vai dar uma esfumada. Venho agora com um pincel fofo assim, ó. Mas também não muito grandão, esfumando essa cor. Só a bordinha. E aí você pode pegar mais no final do pincel pra vir com a mão mais leve mesmo. Ó, esfumando só a borda, sem subir muito, porque a ideia não é subir muito. É fazer esse esfumado mais alongado mesmo. Agora eu vou vir com essa cor que é um pouco mais clara aqui, esse tipo um begezinho, com esse pincel mais fofo, esfumando por cima desse outro tom. Ele é um tom bem clarinho mesmo. Olha, aí você pode ir esfumando em movimentos circulares e aqui você puxa pra cima, ó. Novamente, pra nada ir pra baixo aqui, é tudo pra cima. Eu quero tentar usar todas as cores da paleta, tá? Só pra deixar vocês cientes. Vou vir com esse tom alaranjadinho. O que eu tô mostrando pro meu espelho? Tô ficando Birulabe, gente. Esse tom aqui que é um pouco mais alaranjado. E eu vou passar ele aqui na parte de baixo. Achei muito viva essa cor pra passar aqui embaixo. Passar só no final. E aí eu vou vir aqui, eu ia passar em tudo, mas eu achei essa cor muito viva, sabe? Muito acesa. Vou vir com o escuro de novo, passando aqui por cima, pra dar uma escurecida nessa cor. E já vir aqui, ó, embaixo de todo o olho. Eu puxei aqui um pouquinho do laranjinha, mas eu acho que eu vou esfumar ele, porque eu não gostei muito não dessa cor. Vou esfumar subindo aqui, ó. E vou vir com esse mesmo tom clarinho de telha, pegando ele aqui, tirando excesso na minha mão, pra esfumar de leve aqui embaixo, ó. Bem de leve. Esse esfumado aqui embaixo ajuda a disfarçar as linhas, tá? Que você tem abaixo do olho, esse esfumado um pouco mais alongado. Então, se você tiver uma sombra mais clarinha, você vem, pega um pouquinho dela e já vai fazendo esse esfumadinho leve aqui embaixo, que vai ajudar a disfarçar suas linhas finas, né? Se você tiver. Se você não tiver, aí, minha amiga, você é abençoada por Deus. Tá bem bonito, né? Eu acho que eu vou passar um lápis castanho aqui embaixo pra deixar mais chuchuzinho. Vou passar o Color Trend, lápis castanho, marrom mate. Vou passar ele aqui na linha d'água e já vou trazer bem aqui pro comecinho, justamente pra ajudar nesse contraste. De brilhos, eu vou começar com qual? São todos tão lindos. Vou começar com esse marrom, com esse marrom, aqui no começo do olho. E eu vou vir com esse pincel língua de gato, assim, pegar ele aqui. Ele descarrega bem no pincel, tá? Porque tem sombra com brilho que não descarrega muito no pincel, não. E vou aplicar aqui, ó, no começo e vou subir um pouco. Nossa, que sombra linda. Que sombra linda. Ó. Se vocês estão vendo alguma bolinha aqui, ó, essas bolinhas são minhas, tá? Não é da sombra. Eu tenho umas pelezinhas aqui no olho e não tem o que fazer não, tá, gente? Vai ficar aí. Não tem como tirar. Já me acostumei com elas. Vou vir agora aqui no meio, vou aplicar esse tom mais avermelhadinho aqui. Pegar ele de novo com o pincel. Eu vou passar ele aqui no final. Porque no meio, eu acho que esse tom vermelho é o que menos tem brilho. Ó, quase não tem brilho. Ele tem mais pigmento mesmo, avermelhado. E aí no meio eu vou passar o mais branquinho. Mas eu acho que o mais brilhante é o marrom, né? Eu vou vir com esse branquinho até um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha, ó, que eu acho que fica legal. E aí eu já puxo ele pra cá um pouquinho, porque ele vai ligar com o iluminador. Ó, é brilho que vocês querem, senhoras? Tomem brilho. Muito brilho na cara de vocês. Vou vir com o pincel pequenininho, de novo, esse aqui, ó, de esfumar. E vou esfumar aqui embaixo, ó. Só um pouquinho nessa bordinha, sem descer muito com esse brilho. Vou esfumar aqui na borda também, ó. De novo, tiro o excesso um pouco do pincel pra esse brilho não se perder muito. E aí aqui nessas bordas, ó, a gente esfuma pra que uma coisa entre na outra. Temos um belo olho, né, gente? Olha que coisa linda. Que brilho bonito. Vou vir com o pincel do iluminador, só esfumando aqui na sobrancelha, ó, pra que esse brilho se junte aqui com o brilho da bochecha. Gente, eu amei esse olho. Vou vir de novo só um pouquinho com a sombra marrom mais escura e passar de novo aqui, ó, porque eu acho que o brilho acabou tampando e a ideia não era essa, tampar, era pra aparecer. Eu vou fazer o outro olho, me dá um segundinho e eu já volto, tá? Finalizei esse olho e, gente, eu amei essa maquiagem nos olhos, ó. Vou vir com um nude que eu acho que vai combinar super, que é esse aqui de Natura Face. E ele dura muito tempo, tá? Esse batom dura muito tempo na boca. Vou fazer o contorno porque eu acho que
vai ficar melhor com um contorninho. Vou usar o ao leite toffee. Passei só aqui, que agora eu vou vir com o batom. E aí a gente vai esfumar essa bordinha. Eu vou vir com o batom. Esse aqui é na cor chocolate mousse. Ele tem uma textura bem mate, assim. A gente dá uma leve espalhada assim, ó. Porque eu acho que esse efeito esfumado é muito bonito. Tá torto? Acho que não. Você pode passar um gloss brilhante aqui por cima. E eu acho que eu vou até tentar passar um pouquinho do Muffin de Melu. Ele tem um brilho que eu acho que vai combinar com os olhos. Vamos ver? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, gente, se você gosta do batom mais mate, usa ele mate. Se você gosta dele com brilho, usa com brilho, entendeu? Tem pra todos os gostos. Eu acho que esse brilhinho combina com os olhos. Aí aqui agora eu vou passar o segredo pra vocês. Vocês podem colar um cílios postiço aqui bem, aquele cílião, sabe? Ou você pode passar uma máscara de cílios. Antes de passar a máscara de cílios, voltar com a Bruma Fix de novo aqui. Deixa eu segurar meu cabelo pra trás. Eu vou tentar deixar ela mais de longe pra ver se esse spray dela melhora, porque ele é muito bruto. Não melhor. Ele continua bruto. De olhos fechadinhos. Meu leque capenga. Por que eu não passei... Eu vou falar de olho fechado. Por que eu não passei a máscara de cílios antes de espirrar a bruma? Porque a máscara de cílios pode ser que a bruma dê uma derretida nela, sabe? E aí pode ser que dê uma borrada. E a gente não quer que nada borre nessa maquiagem, porque a gente já tá praticamente pronta. Olha essa maquiagem. Olha esse iluminador acendendo. Gente, que coisa mais linda. Eu amei. Pros olhos, eu não vou colar cílios postiços, eu vou passar uma máscara de cílios, eu vou caprichar na máscara de cílios. Too Long, de Avon. Mas eu acho que essa maquiagem também combina com um batom vermelho, tá? Vou vir com o mesmo espelhinho aqui da paletinha de Make Be. E aqui a gente faz com cuidado pra não se borrar e ter que tirar, né? Porque daí é triste ter que corrigir. E eu ainda consegui me borrar. Mas, ó, essa máscara de cílios, ela dá um efeito muito bonito. Gente, sério. Ignorem o borrado, por favor. Olha o efeito dessa máscara. Ai, eu fico... Nossa. Eu acho que ela é uma das máscaras de cílios mais bonitas que eu já usei. De verdade, assim. Que dá um efeito... Só com uma camada ela dá esse efeito. Muito linda. Vamos tirar esse borrado, né? Ó, vai passando e vai rodando que vai sair. Essa é a nossa maquiagem. Ah, essa bruma é muito cheirosa, gente. Sério. Maquiagem pra formandas. Gente, olha esse glamour. Sério. Não é uma maquiagem muito, muito elaborada, mas eu acho que dá um glam, assim, bonito, sabe? Dá um efeito muito bonito. Essa paletinha, perfeita. Zero defeitos. Eu achei bem pigmentada as cores. Achei esse brilho, esses brilhos, assim... Perfeitos, perfeitos. Vou usar elas em outras maquiagens, essas cores aqui, né? O que mais que a gente usou? Acho que, de novo, foi só isso. Ah, a lapiseira. Boa, tá? Gostei muito dessa cor. Vamos ver se ela fixa, né? Por mais tempo. Mas eu gostei muito. Eu achei a cor dela muito boa pro meu pelo. E acho que foi só isso. A base Power Stay. Eu já tenho vídeo de resenha dela completa aqui no canal. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar nos cards aqui. Ou aqui. Em algum desses lados, vai ter o card. Corretivo de Boticário. Que eu acho muito bom. A pele ficou muito bonita. Com a base, com o primer. Eu adorei esse batom. Se você quiser um batom mais opaco, é só você não passar o gloss por cima, que vai ficar bem opaco, bem bonito. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, né, por favor. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Fica aqui comigo, isso é tão legal. Tem vídeo aqui toda semana, vídeo longo. E 2 vezes na semana, terça e sexta, a gente tem shorts aqui no canal também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.